Olá, meus irmãos. Hoje, dia 25 de abril, ainda estamos na oitava da Páscoa. E com a graça de Deus, estou aqui para partilhar a palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossos corações, a realidade de cada um de nós, que nós trazemos na presença do Senhor e pedimos que Jesus ressuscitado já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje de São João, ele vai nos falar. É mais uma vez Jesus dá prova da ressurreição. O evangelista São João, ele narra que Jesus vai até as margens da Galileia e lá ele tem um encontro com seus discípulos. Nesse encontro de Jesus com os discípulos, Jesus vai dar a eles as últimas orientações sobre a igreja. Aqui nesse evangelho, vai nos dizer que é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. São Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E quando Paulo, ele escreveu isso, foi lá pelos anos 50, mais ou menos. E ele disse que ainda muita gente estava viva e dava testemunha da ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus. Que Jesus apareceu para muitas pessoas. Foi assim algo muito testemunhado que ninguém podia negar as evidências dos fatos. E hoje Jesus novamente, ele se encontra com eles para lhe dar as últimas instruções. Certamente sobre a missão que eles tinham para a frente, sobre a igreja. E depois nós vamos estar vendo na continuação desse evangelho a profissão de fé de Pedro. Que Jesus vai pedir para Pedro se ele o ama. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, nesse encontro com eles, ali na margem do mar da Galileia, aquele mar onde Jesus realizou ali tantos milagres, aonde ele fez as multiplicações dos pães, acalmou as tempestades ali era o mar de Jesus. Ali Jesus tem um encontro com seus discípulos. Que vai citar que no Evangelho, Jesus vai citar aqui nesse Evangelho, que os apóstolos, com certeza, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Já sabia. Eles devem que estava só aguardando o que ia acontecer. Pedro disse, eu vou pescar. Vamos voltar para o nosso trabalho. E os outros discípulos falaram, nós também vamos contigo. E eles voltaram para os velhos hábitos. Voltaram para os velhos costumes de pescadores. Para a vida velha. Mas eu creio que os discípulos, certamente, eles estavam ali aguardando, esperando o que o Senhor ia orientar, o que eles tinham que fazer dali em diante. Eu creio que foi isso. Porque eles estavam ainda sem rumo e Jesus veio novamente pela terceira vez ali e orienta eles. É assim. É assim que Jesus ia guiando os seus discípulos no dia após dia. Sabe que a vida da gente também não é diferente? Não é diferente a nossa vida. Deus, ele vai guiando a gente dia a dia. Quando eu olho para a minha vida no passado, eu vejo quantas coisas que Deus foi me guiando. Ele foi mudando o rumo da minha vida. Então Deus, ele vai nos guiando. O importante é a gente ter as nossas antenas ligadas em Deus, estar conectado com Deus. Então Pedro toma a decisão de ir pescar e os outros discípulos foram com ele. Mas naquela noite eles não pescaram nada. Olha que é muito duro. Imagina um pescador passar a noite inteira lançando as redes, recolhendo as redes e não pegar nada. Veja que é algo que é cansativo, é frustrante. Mas aí o dia já estava amanhecendo e eles voltaram para a praia. E Jesus estava lá de pé na margem da praia. Só que eles não sabiam que era Jesus. E Jesus disse, moços, vocês têm alguma coisa para comer?
Eles responderam: não temos. Realmente eles não tinham nada. Jesus deixou que eles passassem a noite inteira sem pegar nada, para depois realizar o milagre. Meus irmãos, será que não é assim também com a gente? Trabalha a noite inteira e não consegue nada. Só que quando Jesus chega, a graça acontece. Por isso que não podemos desistir, não podemos desanimar. O que esse evangelho hoje quer dizer para cada um de nós? A mensagem que ele deixa para cada um de nós é que nós não podemos querer fazer nada sem Jesus, nada. Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Mas quando Jesus aparece e dá uma ordem, lançai as redes ao lado direito da barca, a barca fica cheia de peixe. Temos aqui uma orientação que a igreja nos dá. A igreja nos orienta. Nunca partir para uma evangelização sem rezar muito. Precisamos rezar muito, porque não podemos ser discípulos de Jesus sem rezar muito. Porque não vamos poder trazer peixe para dentro da barca. Precisamos estar ligados no Senhor. A gente precisa rezar muito. Não adianta querer lançar a rede só com o ar das nossas mentes, não. É preciso que o Senhor traga os peixes. É preciso pedir, é preciso rezar. Porque evangelizar sem rezar é perder tempo. Jesus diz para eles: lançai as redes à direita da barca. E eles obedeceram à ordem de Jesus. Lançaram as redes. E eles pegaram tantos peixes que não conseguia nem sequer levar até a praia. E João disse para Pedro: é o Senhor. Para a gente pegar tanto peixe assim, tem que ser um milagre, é Jesus. É justamente aquilo que a igreja nos recomenda, que nós precisamos estar aos pés do sacrário, precisamos estar aos pés da Sagrada Eucaristia, para que a obra de Deus possa acontecer. Porque assim a gente vê nas histórias dos santos, eles passavam muito tempo aos pés de Jesus, em adoração ao Santíssimo. Hoje também a gente vê tantos pregadores, evangelizadores, que levam a mensagem do Evangelho, que conseguem levar Jesus ao coração das pessoas. Que são pessoas que ficam aos pés do Senhor. São pessoas que ficam aos pés do sacrário, em adoração ao Santíssimo. Porque é só assim para você conseguir levar a palavra de Deus, conseguir levar Jesus até as pessoas. Porque é preciso estar aos pés do Senhor. Pelo menos meia hora por dia, 1 hora se for possível. Porque é aí, através dessa adoração, que Jesus vai trazer os peixes para dentro da barca. A gente precisa rezar para que esses peixes venham para a nossa barca. A barca que é a igreja de Jesus Cristo. Os discípulos vieram e arrastaram a barca com os peixes. Eles não estavam muito longe da terra. Só que o evangelista São João, ele diz que logo quando eles pisaram na terra, eles perceberam que Jesus estava ali. E Jesus que acompanha a sua igreja. É Ele que faz com que a sua igreja caminhe. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante desses 153 peixes que eles pescaram. Havia uma tradição que dizia que as nações do mundo naquela época eram 153 peixes. Talvez seja por causa disso que São João escreveu aí 153 peixes. Jesus disse para eles: vinde comer. Vocês passaram a noite inteira trabalhando, estão cansados. E Jesus já tinha preparado os peixes assados com pão. E ali eles comeram juntamente com Jesus. Jesus dá a eles as orientações. Olha que é muito interessante
esse convite de Jesus, que hoje é para nós também. Ele está chamando a cada um de nós. Vinde comer o pão da vida, o pão da vida eterna que é a Eucaristia. E para a gente não ficar com fome, não passar a noite inteira sem pescar nada, vinde comer o pão da Eucaristia. Este é o pão que dá vida, que é o próprio Jesus. E Jesus se aproximou, tomou o pão, distribuiu e deu a eles. Olha que coisa linda. Olha como isso é importante. O próprio Jesus mesmo distribuiu o pão. Fez o mesmo com os peixes. Por isso que na Santa Missa o Padre mesmo distribui a Eucaristia. Porque ele é o representante de Jesus. Essa aparição é a terceira vez que Jesus aparece a eles. Amanhã nós vamos estar dando continuidade a esse evangelho. Jesus ainda continua dando instruções a seus discípulos. Pedimos que Jesus vivo ressuscitado, que Ele seja o nosso alimento na nossa caminhada de cada dia. Que Ele seja o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa força. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 21, de 1 a 14. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhe: lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus hoje fala ao nosso coração, o evangelho de hoje, ele nos chama a uma mudança de vida. É
o que a ressurreição de Jesus provoca em nós, em cada um de nós. Porque quem tem uma experiência com Jesus ressuscitado, tem um coração mudado, transformado pela graça de Deus. Os discípulos de Jesus, eles tinham voltado aos velhos hábitos de pescadores. Jesus hoje chama eles à renovação novamente. Que eles não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Eles foram obedientes, porque a obediência, ela gera em nós frutos. Esta obediência leva os discípulos a se tornar grandes homens, que levaram muitas pessoas à mudança de vida, à conversão, a uma vida nova. Que o Senhor nos dê a graça da obediência, da escuta, de deixar ser renovado pela ressurreição do Senhor. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.